do Senhor, adorar o nosso Deus, é isso que nosso coração deve se encher de alegria. Estar para adorar, para glorificar, aprender mais do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Salvador. Irmãos, hoje nós voltaremos às nossas exposições em Jonas. Hoje é a penúltima exposição. No próximo domingo, então, nós terminamos a série em Jonas. Então, livro do profeta Jonas, convido toda a igreja a abrir a palavra do Senhor, ou acompanhar. A minha versão é NAA, eu faço ela porque às vezes é um pouco mais fácil para outras pessoas também ouvirem. Ela tem a mesma estrutura da ARA, revista atualizada, e aquelas palavras difíceis, ela muda um pouquinho o nosso vocabulário de hoje. Então, Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 5. Somente essa perícope, hoje, esse pedaço da porção da palavra do Senhor. Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Vamos orar? Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, sabendo que o Senhor fala conosco. Ó Deus, precisa ser mudado no nosso coração, ó Pai, que o Senhor, através do Santo Espírito, possa mudar, transformar, começando pela minha vida, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto e o contexto da nossa série do profeta Jonas é interessante porque nós observamos uma das primeiras coisas é que o interesse e a preocupação de Deus pelos gentios não encontramos apenas no Novo Testamento. Há mais de séculos ou 7 séculos antes de Cristo, nós vemos que Deus ele comissiona um profeta hebreu, Jonas. Só que, entretanto, esse profeta ele estava cego. Assim como a nação também estava cega também. Porque eles não entendiam que o Senhor ele queria também salvar e quer salvar todas e muitas pessoas ao redor do mundo. Todos aqueles que nele crê. Então, a história de Jonas, irmãos, é uma história que é marcada por cegueira espiritual. É uma história marcada por preconceito. É uma história que alguém pensa que pode mudar os planos de Deus e pode mudar a vontade de Deus. É isso. Em resumo de contexto da nossa série, é isso. Nós vemos um profeta que ele quer mudar a vontade do Senhor, quer mudar, de fato, o que o Senhor quer fazer diante daquela grande nação. Mas não é só isso também. Não é só esse lado. Nós vemos também que essa história mostra o poder do nosso Deus. Essa história também mostra que o nosso Deus ele é soberano, que ele é um Deus misericordioso. E sendo misericordioso e gracioso, ele, mesmo em nossos momentos, irmãos, de rebeldia, o Senhor é, porque ele não seria gracioso com aqueles que ainda não conhecem a sua palavra, ou aqueles que ainda estão crescendo em graça, crescendo e aprendendo um pouco mais de Deus. Então, o resumo dessa série nossa, em Jonas, é que é uma história que fala sobre a igreja, é uma história que fala sobre todos nós. E como devemos lidar com os nossos irmãos. Como nós devemos lidar com as pessoas de dentro da igreja, como também os de fora. Eu gosto muito de um pastor, falecido já, chamado Timothy Keller, ou Tim Keller. E ele observa algo interessante em um comentário dele em um livro. Ele diz assim: o maior inimigo da graça
não é o pecado escandaloso. Sabe aquele pecado que todo mundo observa, todo mundo sabe, todo mundo identifica? Mas a justiça própria, bem comportada. Aquela justiça que, na verdade, você coloca e mostra para as outras pessoas, mas, na verdade, o seu coração está tão sujo quanto daquela outra pessoa. Ou seja, parecido com o coração de um fariseu. O coração dos saduceus daquela época. E quando nós olhamos aqui, irmãos, para esse texto, nós vemos que Jonas ele não está em pecado explícito, em pecado moral explícito. Nós vemos aqui que o pecado de Jonas é um pecado espiritual e profundo, porque ele está com a incapacidade de se alegrar quando a graça de Deus alcança outras pessoas. Ele não percebe, ele não acha isso errado de ver que a graça do Senhor está alcançando outras pessoas, outras nações, e ele não tem a capacidade de se alegrar com o Senhor, se alegrar com essas pessoas por conhecido a salvação, terem ouvido a salvação do Senhor. Então, irmãos, Jonas, ele conhecia como profeta de Deus a soberania de Deus, mas ele não estava suportando a misericórdia de Deus quando ela contraria o senso de justiça dele. Porque todos nós temos um senso de justiça que, se nós não estamos ligados e realmente saciados na palavra em Deus, às vezes as ações do Senhor, às vezes as ações que aparecem na palavra, a gente vai ficar indignado. Jonas, ele faz isso. Ele faz isso. Por isso que o título da nossa mensagem, irmãos, é: quando não nos conhecemos, também não conhecemos o Senhor. Quando não nos conhecemos, também não conhecemos o Senhor. Irmãos, estamos agora nesse último desdobramento, então, do livro de Jonas, aqui no capítulo 4, já encerrando. E a gente vê agora que, nesse capítulo aqui, nesses primeiros versículos aqui, nós vemos dois personagens principais: Jonas e o Senhor. Jonas e Deus. E de forma mais clara, aqui está falando sobre a raiva de Jonas e sobre a misericórdia do nosso Deus. Isso, para alguns, aparece até um final inesperado, né? Porque muitos lembram do profeta que estava na barriga de um peixe, que estava no monstro marinho ali na sua barriga, estava tentando pregar, estava fugindo, e ali acontece. Depois ele sai para pregar, e aí no final desse capítulo a gente vê que agora ele está com raiva, e agora Deus vai derramar misericórdia. Como assim? Às vezes parece para muitos um final inesperado. Mas agora que de fato, irmãos, no capítulo 4, é que a gente consegue fechar todas as lições preciosas e verdadeiras que o Senhor já está falando com esse profeta, estava falando conosco, desde o capítulo 1 ao capítulo 3. Então o capítulo 4 é o resumo. É o resumo. Se você não pegou o primeiro capítulo, não tem problema. Hoje e no próximo domingo a gente vai conseguir resumir de fato quais são as lições que nós entendemos aqui em Jonas. Isso, irmãos, então nesse capítulo, Deus ele lida com esse profeta, com esse homem que está com amargura no coração dele. Por isso, o meu objetivo, irmãos, ao expor esse capítulo, é deixar claro que Deus pode tratar sim, irmãos, o nosso coração em relação a mágoas, a amargura, a julgamento, a falta de compaixão e amor com as pessoas. Deus pode, mais uma vez eu repetir, Deus pode tratar o nosso coração em relação a mágoas, amargura, julgamento e falta de compaixão com amor com as pessoas. E também quero, irmãos, que possamos entender e relembrar que o nosso Deus, e fazemos isso porque o nosso Deus é misericordioso, ele é clemente, ele é compassivo e ele atrai para si pecadores, assim como nós, que buscam perdão e reconciliação. Por isso, a primeira coisa, irmãos, são duas ideias que o texto apresenta, e eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Do versículo 1 a 3, a primeira coisa é: quando não temos consciência de quem somos, perdemos a capacidade de exercer misericórdia. Quando perdemos a consciência de quem somos, perdemos a capacidade de exercer misericórdia. Olha só, irmãos, Jonas havia pregado e ele faz um sermão simples. Se vocês lembram, olha o que ele fala aqui no capítulo 3, versículo 4. Finalzinho. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. É isso. Você fala assim, e o contexto? Cadê? Cadê uma estrutura mais elaborada? Porque não é algo comum que os profetas faziam naquela época. E não. Ele prega essa mensagem, uma mensagem simples, quem sabe a pior mensagem que já existiu,
E ele impacta aquelas pessoas com aquela mensagem. Por quê? Vemos aqui uma verdade grandiosa. É o Senhor que impacta. É o Senhor que transforma os corações. Ele usa a vida até desse profeta, que não quer, mas ele usa a vida desse profeta para impactar a vida daqueles homens. Então, o profeta não está feliz. E ele fica extremamente irado. Por quê? Porque o povo se converte. Olha só o que fala o versículo 1 do capítulo 4. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele ficou muito aborrecido. Por quê? Porque o povo se arrependeu. E aqui a gente vê algo totalmente inesperado, irmãos. É como se fosse, sei lá, você pega um artista, que ele apresenta a sua obra, que ele apresenta a sua música, e quando ele é ovacionado pela plateia extremamente crítica, ele fica com raiva, ele fica irado. Não faz sentido. Como assim você apresentou a sua obra, você apresentou aquilo, você fica com raiva, porque as pessoas gostaram daquilo? Então, Jonas apresenta isso para nós. Ele prega a palavra do Senhor, ele faz a vontade do Senhor de forma contrariada, mas como é aquilo que não era o que ele queria, não eram as intenções do coração dele, o que acontece? Ele fica extremamente aborrecido com tudo isso. E ele prega a palavra do Senhor para uma audiência, irmãos, talvez mais difícil da vida dele. Ou muitos comentaristas falam, mais difícil de quem sabe de todos os pregadores ali. E eles respondem de forma positiva a isso. Mas Jonas ardeu em fúria. Aqui a gente não tem muito tempo para a gente explicar o contexto e por que ele estava tão raivoso e por que aquela plateia era tão difícil, mas muitos irmãos devem saber que os ninivitas e os assírios, eles eram homens sanguinários. Eles tinham prazeres, e os historiadores dizem, até comentei isso na escola dominical, que um dos prazeres deles era, quando eles pegavam um inimigo, eles tinham o prazer de tirar a pele da pessoa viva, fora outras coisas. Então, é para esse povo que Deus fala assim, Jonas, levante-se e vá pregar. Deus faz isso com a vida desse profeta, e ele fica extremamente irado, ele não quer que isso aconteça. Mas quando nós olhamos, irmãos, para o versículo 2 e 3, nós somos inteirados qual é o problema de Jonas, porque ele está de fato irado. Claro que a gente consegue entender, mas aqui no capítulo 4 a gente começa a entender um pouco mais. Porque Jonas aqui, ele acha que Deus foi longe demais. Deus excedeu a sua misericórdia. Por isso, ele estava tentando dar uma força para Deus não perdoar os inimigos. E por isso que ele fala assim, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que muda de ideias quando ao mal que anunciaste. Ou seja, que ele não quer, ele quer mudar a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor de fato estava e o propósito que o Senhor queria fazer na vida daqueles homens, daquelas crianças, daquelas mulheres. Jonas aqui, irmãos, ele não tem consciência mais de quem ele é. Ele não tem mais consciência. Ele está cego, pois ele se acha mais justo que esses homens aqui. Mesmo que a pequena justiça dele ele tivesse, mas ele esquece que ele tem alguma justiça, ou ele tem alguma santidade, porque foi Deus que deu para ele. Não foi ele que desenvolveu isso, foi o Senhor, o próprio Senhor. E observe o versículo 2, irmãos. Notem que está escrito Senhor com letras maiúsculas. Pois bem, quando isso aparece, irmãos, significa que ele está invocando o nome de Yahvé, o nome pactual, o nome que Deus deu apenas para Israel, o nome que apenas Israel sabia pronunciar. E desde o capítulo 2 desse livro, esse nome não aparece. Por isso que agora Jonas, literalmente, ele clama ao Senhor, dizendo assim, Yahvé, Senhor. E ele está pensando o que aqui, irmãos? Ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor só prometeu misericórdia para nós. O Senhor prometeu que preservaria e realizaria os propósitos do Senhor neste mundo por meio de nós. Como agora o Senhor derrama misericórdia sobre os nossos inimigos, sobre esse povo. Então, o comentarista Tim Keller, ele vai dizer assim, pastor, ele vai dizer que o problema de Jonas aqui, irmãos, é uma questão, na verdade, doutrinária, teológica, porque ele acha que tem contradição na justiça e na misericórdia de Deus e no amor de Deus. Ele diz, ele sabia que Deus amava Israel e estendia a sua misericórdia ao seu povo escolhido, mas sentia até a sua medula
que esse amor especial de Deus não deveria ser estendido aos gentios, sobretudo os maus como habitantes de Nínive. Ou seja, o problema de Jonas, irmãos, está aqui dentro, no coração. Ele se acha melhor, ele se acha maior, ele esqueceu e ele não se conhece, ele não percebe que também ele é pecador. Ele acha que ele tinha alguma justiça, ele acha que ele tem alguma santidade, mas ele esquece que quem fez isso foi o Senhor. Irmãos, quantas vezes nós não agimos assim? Pensamos que todos devem ter a nossa santidade. Nós batemos e falamos assim, ó, o povo tem que ser santo porque eu sou santo e todo mundo tem que seguir da mesma forma. Às vezes nós gostamos de mostrar, às vezes nós saímos reclamando de tudo, mostrando a nossa ira, falando assim que até que a nossa ira é santa. Mas a verdade, irmãos, é que nós amamos muito mais os nossos compromissos. Às vezes nós amamos até os nossos comportamentos legalistas. Amamos muito mais as nossas ideias que nós acreditamos do que de fato está na palavra do Senhor e de fato que o Senhor requer de nós. Porque se tem alguma coisa que nós lutamos bravamente, irmãos, você querendo aceitar ou não, são com os compromissos do seu coração. Aquilo que você acredita, aquilo que está lá no teu coração, aquilo lá você luta. Aquilo você vai até a sua morte. Por isso que Jonas, no versículo 3, ele está dizendo que ele quer morrer. Porque ele está mostrando agora o que realmente está no coração dele. Ele estava tentando ali falar, não, Senhor, dá uma olhada, Senhor, porque o Senhor vai fazer isso? Esse povo aqui, ó, é um povo mau. Não faz isso não, Pai. Não faz. Ele tenta mostrar até com a Bíblia. Não, Senhor, não faz. Não adianta, Senhor. E aí quando o Senhor faz mesmo, aí que ele mostra aquilo que está no coração dele. Na verdade, ele não queria que se convertesse. Ele não queria. Ele queria que ficasse só para ele a conversão. E ele mostra aquilo que não está no coração dele. Ele revela o seu ídolo, ou seja, ele está dizendo que perdeu tudo aquilo que havia substituído Deus, irmãos. Como a alegria, a razão e o amor da sua vida. Aqui a gente tem que observar que Jonas, ele tinha um relacionamento com Deus, ele é um profeta, ele era um crente, mas havia algo que ele valorizava muito mais do que o Senhor. Muito mais, ele valorizava muito mais a pátria, ele valorizava muito mais as coisas daquele mundo do que os compromissos, as coisas do Senhor. Então essa fúria explosiva mostra que ele estava disposto a descartar o seu relacionamento com Deus se não conseguisse tanto aquilo que ele prezava. É isso que está mostrando para nós. Eu prefiro me afastar do Senhor, estar longe da sua presença, do que de fato dar meu braço a torcer pela sua vontade, ó Pai. Irmãos, eu quero de fato ajudá-los e me ajudar a compreender que de fato muitas vezes nós fazemos as coisas que nós amamos. Né? Afinal, Jesus fala que nós falamos, nós agimos diante daquilo que está no nosso coração. Se nosso coração está cheio, a gente fala aquilo. Então, por isso, irmãos, precisamos nos conhecer primeiro, olhar a trave do nosso olho, para que a gente possa conseguir entender, então, e explicar e aplicar a misericórdia de Deus em nossa vida e na vida do próximo. Jonas está dizendo, este que deveria ser a única fonte de real prazer para a sua vida, que é o Senhor, ele fala, não tem sentido. O Senhor não tem sentido, não tem mais minha alegria, Senhor, estar com o Senhor. Não basta só estar com o Senhor, não basta estar somente com a sua presença, ó Pai. Eu tenho que também ter aquilo que eu quero. Irmãos, assim como dizia João Calvino, ele disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, irmão, como pode ser que sua raiva seja... Porque, na verdade, estão atacando o seu próprio Deus. Às vezes a sua raiva que você está sentindo, o momento que você está sentindo, é porque estão atacando aquilo que é mais precioso para você. Você, sem querer, ou sem você perceber, diante das suas decisões da sua vida, você acabou colocando algumas coisas que você acreditava acima do Senhor. Isso é idolatria. Isso, quando mexerem com isso, você vai gritar, você vai ficar irado. Então, irmãos, às vezes, nós precisamos olhar para nós mesmos e perguntar, por que eu estou tão bravo assim? Diante de algumas situações que sejam em nossa casa, na nossa igreja, o que for, por que eu estou tão irado? Por que eu estou com tanta ira? E falar para o Senhor sondar o nosso coração. Porque às vezes, irmãos, nós agimos e usamos até as estratégias dos fariseus. A gente quer aparentar ter um coração que se santifica.
mas ficamos irritados e nos distanciamos do Senhor, assim como Jonas ele faz, ele ouve a voz do Senhor, fica em silêncio e sai, quando acontece algo que nós não gostamos. Então a pergunta que o versículo 4 fala, deveríamos levar sempre para a nossa vida, especial em momentos de ira. É razoável essa tua ira? Levar para todos os momentos da nossa vida. É razoável que eu estou bravo? Senhor, eu fiquei com muita raiva disso. Por quê? Por que eu estou irado com isso? Mas Jonas, em vez de sondar o seu coração, a sua mente, aquilo que está de fato na sua vida, ele endurece o seu coração e prefere sair. Por isso que nós chegamos à nossa última ideia, irmãos, está no versículo 4 e 5, que é: a falta de autorreflexão nos distancia do Senhor e nos leva a pensar que é Ele que precisa mudar. A falta de autorreflexão nos distancia do Senhor e nos leva a pensar: é o Senhor que tem que mudar. Jonas, irmãos, está com seu coração ferido, ele ainda não caiu a ficha dele, ele não fez essa autorreflexão sobre tudo que está acontecendo, e ele ainda não está entendendo que o Senhor está trabalhando no coração dele. Ele não está fazendo isso, não está. Ele não tem mais prazer, ele não tem mais alegria no Senhor, porque o fim principal dele, na verdade, era ver a destruição de Nínive. E por isso, depois de condenar a Deus por não se irar, vimos que ele também é questionado por Deus a respeito da sua própria ira. E aqui a gente vê que esse Deus que poderia destruir, acabar com esse profeta reclamão, ele usa a sua misericórdia também para Jonas. Ele é paciente em confrontar Jonas diante da ira. O que Jonas faz? Guarda em silêncio. No fim, Hernandes Dias Lopes diz que a ira de Jonas era tão excessiva que Jonas não respondeu e ele preferiu sair da presença de Deus. Lembre-se, irmãos, a primeira vez aqui que Jonas ele foge dormindo no porão do navio. Agora Jonas foge pondo-se à sombra para poder assistir e ver o que Deus vai fazer. Será que Deus vai mudar? Eu acho que ele vai. Eu dei umas boas explicações para ele, sabe? Eu fiz um relatório, mostrei para ele: ó Deus, você tem que mudar por causa disso e disso e disso. Eu acho que ele vai fazer aquilo que eu falei. Então, em vez de se render, igual fez os ninivitas, Jonas prefere sair da cidade, esperar que Deus se arrependa da sua benignidade. Ou seja, Jonas não muda, mas ele espera que Deus muda. Ele espera que Deus mude. Ele espera que Deus, de fato, seja transformado. E não ele. Vemos aqui, irmãos, que é mais fácil arrepender-se de pecados declarados e abertos, como os ninivitas, do que se arrepender de ressentimento do nosso coração, como Jonas precisava. E Deus nos ensina a como lidar com as pessoas, irmãos. E Deus nos ensina como nós lidarmos com o nosso coração mesmo. Eu creio que Deus ele trata dessa forma conosco, falando, mostrando e derramando misericórdia no nosso coração para a gente fazer essa auto-reflexão, para que a gente possa estar próximo a Ele. Então a atitude de Jonas, irmãos, de mostrar que às vezes nós somos bem parecidos, na verdade, com o irmão do filho pródigo, em muitas das situações da nossa vida. Jesus, ele contaria isso séculos depois. Mas essa história do filho do irmão do filho pródigo mostra que muitos que estão na casa estão perdidos. Muitos que estão em casa não têm um relacionamento verdadeiro com o Pai, não conhecem a sua vontade, não conhecem o amor, não conhecem a sua misericórdia e não conseguem se alegrar com a vida de alguém se arrependendo, ou de a vida de alguém que está em erro e começa a crescer. Então, irmãos, olhando hoje para a sua vida, faça essa autorreflexão nesse momento, olhando hoje para a sua vida, olhando para a forma que você se comporta com os que estão dentro da igreja, com aqueles que estão fora da igreja, de fato você tem vivido uma vida de misericórdia? De fato, você tem vivido uma vida como um filho de Deus, derramando misericórdia, graça para as pessoas, ou você também é somente aquele Deus de ira, Deus de justiça? Ou você esquece que Deus também é graça, amor, misericórdia? Ou você está apenas como Jonas, julgando tudo e apenas sentado, esperando que Deus mude, que Deus condene todas as pessoas e derrame amor apenas para você? Apenas quando você cair, apenas quando você fazer coisas erradas. Triste, irmãos, é a gente fazer igual o Jonas fez. Ler a Bíblia também com o intuito de dizer assim, ó, eu estou certo. Sempre que nós lemos e vemos a Bíblia
como justos, como sábios aos nossos próprios olhos, a Bíblia está dizendo que a gente é tolo. Eu estou me justificando porque, o que a Bíblia fala? Por isso que eu estou agindo dessa forma. Não é à toa, irmãos, que Provérbios capítulo 26, versículo 12 diz: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Em outras palavras, irmãos, quem lê a Bíblia querendo se justificar, ou usando a Bíblia para tentar mudar o Senhor, assim como Jonas tentou fazer, não tem outro nome, irmãos, mas está praticando as obras de Satanás. Em Mateus capítulo 4, Satanás ele usa esse recurso para tentar Jesus. Na verdade, Jonas ele está tentando usar esse mau uso da palavra de Deus para tentar mudar o Senhor, mas isso acaba não trazendo alegria, não leva a nada, leva somente ao desespero. Por isso que ele fala aqui no versículo: eu prefiro morrer, eu quero morrer, eu não quero mais nada. Por isso, irmãos, olhemos para o nosso coração. Precisamos olhar e buscar as palavras que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça do Senhor, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Para concluirmos, eu quero deixar 3 aplicações para nós diante dessa manhã, irmãos. Porque esse texto aqui, ele nos confronta, e ele me confrontou ao estudá-lo. Porque me teve a seguinte reflexão, irmãos: é possível nós estarmos perto do Senhor e ainda assim não conhecer a Ele. Que triste isso. É possível estar perto, próximo do Senhor e assim não reconhecer Ele. É possível servir, pregar, conhecer a Bíblia e ao mesmo tempo ter um coração endurecido, amargo e sem compaixão. Então a primeira coisa, irmãos, a igreja precisa vigiar para não confundir ortodoxia, doutrina correta, com um coração desalinhado. O que significa isso, irmãos? Jonas, ele conhecia a Bíblia, ele sabia a doutrina correta, ele sabia quem Deus era, ele confessava a Deus corretamente, ele orava certinho, ele fazia todas as questões litúrgicas, tudo. Ele era perfeito ali, como cristão, como profeta. Mas o seu coração não caminhava na mesma direção de Deus. A igreja, irmãos, corre o mesmo risco quando nós defendemos a verdade bíblica, mas a gente perde a capacidade de se alegrar com pessoas que estão mudando, com pessoas que estão transformando, com pessoas que estão crescendo em maturidade. Precisa de uma correção, sim. Precisa falar, é claro. Mas será que é com uma ira? Ou eu preciso alertá-la com misericórdia, com graça? A segunda ideia, irmãos, a falta de autorreflexão espiritual nos leva a exigir que Deus se ajuste aos nossos afetos, às nossas coisas. Jonas, ele não questiona o seu coração, ele não olha para si. Ele fala: eu não estou errado. Eu não estou errado, eu sei que eu estou certo. E aí ele faz o quê? Quando a gente age dessa forma, nós questionamos Deus. Quando a igreja, irmãos, deixa permitir que o Senhor trate as mágoas de fatos, ressentimentos, os ídolos ocultos, a gente passa a ler a Bíblia para ser moldado pela Bíblia, não eu moldar a Bíblia. Muitos fazem a leitura assim da Bíblia, ficam olhando assim, não, o texto, não é isso, não é isso. Não, vamos estudar o que a Bíblia quer dizer para mim, mesmo que trabalhe nos meus ídolos, mesmo que me quebre, mesmo que eu não goste, mas eu vou ouvi-la até aquilo entre no meu coração e faça sentido. E a última, irmãos, quem foi alcançado pela graça é chamado a refletir essa graça na forma como você vê e trata as pessoas. Então, se você foi salvo, você precisa refletir e tratar as pessoas com graça, da mesma forma que Deus derramou graça sobre a sua vida. O livro termina sem essa resposta, porque o foco da história, na verdade, está no coração do leitor. Fica sem resposta, no próximo domingo a gente verá isso. Acaba dessa forma? Sim, porque é uma autorreflexão que Jonas ele faz agora, não somente para ele, porque ele já fez. Agora ele faz isso para Israel, ele faz isso para a igreja. E agora vocês? O que vocês vão fazer com isso? Vocês vão continuar sendo duros ou sendo justos no Senhor e derramar misericórdia, graça também para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, para que eles não caiam, mas para que eles se levantem.
Irmãos, que o Senhor nos ajude diante dessas nossas dificuldades e que o Senhor possa tratar, de fato, o nosso coração, os nossos ídolos. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar? Nesse tempo de oração silenciosa, pergunte ao Senhor, ó Deus, é justo essa minha raiva, ó Pai? É justo, ó Pai, como eu estou vivendo? Será, ó Pai, que eu estou derramando misericórdia também para os dentro da minha casa e para os de fora também, da mesma forma que o Senhor fez isso na minha vida? Fale, sonde. Esse é um momento de você com Deus. Fale nesse momento. Senhor nosso Deus, todo o nosso coração, ó Pai, para que de fato possamos ser um farol, ó Deus, possa refletir a sua graça, possa refletir, ó Deus, a sua misericórdia na vida daquelas pessoas que não conhecem, ou da vida daquelas pessoas, ó Pai, que ainda precisam crescer em maturidade, precisam crescer ainda em conhecimento da sua palavra, ó Deus. Tem misericórdia da nossa vida, ó Pai. E coloque, ó Pai, no nosso coração esse senso, ó Deus, de ter misericórdia, de derramar graça, derramar amor na vida das pessoas que também estão ao nosso redor, ó Pai. Ó Deus, muitas vezes nós pecamos contra as pessoas, nós pecamos contra o Senhor, ó Deus, esquecendo que o Senhor nos perdoou, esquecendo que o que eu tenho não vem de mim, vem do Senhor, ó Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos e necessitamos do Senhor, ó Pai, para que possamos crescer e assim, ó Deus, ser mais parecido com seu Filho, Cristo Jesus. E de fato possamos, em algum momento da nossa vida, sim, ó Pai, dizer, não de forma altiva, ó Pai, mas de uma forma, assim como o apóstolo Paulo dizer assim, olha, eu acho que nesse momento vocês podem me imitar, porque eu estou tentando imitar Cristo. Ó Deus, sem misericórdia, possamos, ó Deus, viver a sua palavra, viver a sua vontade sobre essa igreja e sobre a nossa vida. Nos abençoe, ó Pai, que durante essa semana possamos refletir isso que aprendemos, ó Pai, derramar misericórdia, amor para aqueles que estão perto de nós, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.